Hoje pela manhã, atipicamente, nós expusemos Hebreus. Hebreus era o dia da exposição do ano passado. Entretanto, para finalizarmos a perícope e a ideia principal do autor, nós expomos hoje pela manhã e à noite seguimos naturalmente com a exposição de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 13. Só um momento, irmãos. Vamos. Diz assim a palavra do nosso Deus, de onde nós paramos na exposição de Romanos. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Amém. Vamos orar, irmãos, novamente, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, nós cremos que é o Teu Espírito Santo que torna a pregação da Tua palavra eficaz para a nossa salvação, para convencer e converter o pecador e para edificar na santidade e na perseverança aqueles que creem por meio da fé para a salvação. Sim, Senhor, nós cremos nisso. E aqui estamos, Senhor, Teu povo. Nós somos pecadores e nós necessitamos que o Senhor nos convença, nos converta e nos edifique, Senhor, por meio da fé que o Senhor põe em nosso coração para a salvação. Dá-nos graça, Senhor. Traz o benefício de ouvirmos a Tua palavra, contemplarmos a glória do nosso majestoso Redentor e então, Senhor, amarmos ela, crermos nela e vivermos a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, o Teu povo que aqui se reúne. Fala conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma nítida distinção na maneira como um homem vive a sua vida antes de casado e depois de casado. Por exemplo, eu lembro que aos meus 16, 17 anos, eu e o presbítero Leonardo já convivíamos na nossa igreja, que nós éramos membros da Presbiteriana Maria das Praias Sul, e nós éramos discipulados pelo pastor Leomar. Então, o pastor Leomar ainda era noivo, não era nem casado, e nós éramos sem rumo, né? Não tínhamos uma mulher ainda para caminhar. E então era comum nós marcarmos discipulados no apartamento onde ele morava, e nós íamos ler o livro, estudar a Escritura Sagrada, depois nós íamos jogar um pouco de videogame e a hora ia avançando. E depois nós íamos jogar bola lá em Ponta Negra, altas horas da madrugada, e a hora ia avançando. E depois a gente ia comer cachorro quente, aquele que só de você ver já fica com gordura no coração, é tão pesado que é. E depois íamos para casa dormir. E normalmente era no sábado, no outro dia era no domingo, e a gente tinha que estar 9 horas da manhã na igreja.
era a vida de solteiro. Nós tínhamos essa liberdade. Fazíamos as coisas, claro, de maneira lícita, mas sem ter muita responsabilidade, algo que nos demandasse alguma coisa. Mas depois que nós casamos, a história muda. Nós temos responsabilidades. Nós não podemos mais viver enquanto casados como solteiros. Eu não posso viver como se não houvesse amanhã. Tem um amanhã. Eu tenho responsabilidades, eu tenho uma criança, eu tenho que voltar para casa para estar com ela, para estar com minha esposa. Vida de solteiro e vida de casado. Duas realidades distintas. E é sobre isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está nos falando aqui em Romanos capítulo 7. Ele vai falar de um casamento que nós estávamos ligados e de uma morte que nos separou desse casamento e nos uniu a um outro casamento que nos traz agora uma demanda, uma responsabilidade. Paulo, irmãos, ele vem tratando desde o início de Romanos sobre a nossa necessidade desesperadora da justiça de Cristo. De forma que todo homem, sendo pecador, ele não pode, por suas obras, de forma alguma, ter méritos para conquistar o benefício da salvação diante do Senhor. E então depois ele deixa claro que a justificação é pela fé somente. Ele então passa a falar no capítulo 6 sobre a santificação, que também é pela fé. E no capítulo 6 nós vimos, irmãos, no mês passado, que Paulo falou da realidade da nossa morte com Cristo e da nossa ressurreição com Cristo. Porque nós morremos com Cristo, nós morremos para o pecado. Porque nós ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos para Deus. E isso por causa da nossa união com Cristo. De forma que ele fala, nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de outro. Escravos da justiça de Deus. E até aqui, irmãos, tanto na justificação pela fé quanto na lei, quanto na santificação, Paulo tem feito algumas afirmações muito fortes com relação à lei. Até agora, não há nada de bom que venha da lei. Veja, em Romanos capítulo 3, versículo 19, ele diz que a lei só condena. No versículo 20 do mesmo capítulo, ele diz que a lei não pode justificar. Ou seja, nós não temos, até aqui, Paulo falando, nada de bom que venha da lei. É sempre Paulo falando de uma forma pejorativa da lei. Mas aí pode perguntar, mas Paulo, a lei não foi dada por Deus? Ela não reflete o ser de Deus? Como assim você fala que nós não estamos debaixo da lei? Como ele falou no capítulo 6 de Romanos. Por que ela bate tanto na gente? Já que ela vem de Deus, por que ela bate tanto na gente e nos humilha tanto? Ou então você parece desprezar tanto ela, Paulo. Por que você fala desse jeito com relação à lei? Em uma análise, irmãos, daqui para frente, agora no capítulo 7, Paulo vai se esforçar para dizer qual é o propósito e o papel da lei moral, tanto de forma geral, quanto de forma específica na vida do crente. Até aqui, ele deixou claro que ela não pode salvar, que ela só condena. E afirmações que nos levam até uma possível má compreensão acerca da lei. E a partir de agora ele para e passa a falar então qual é o propósito, o papel da lei moral na vida do crente, na vida daqueles que são justificados pela fé. Irmãos, então isso é tão claro que a partir de agora do capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 4, a palavra lei aparece 35 vezes. Em um capítulo, a palavra lei aparece 35 vezes. Ele está exatamente se debruçando sobre qual é o papel da lei na vida do crente. Agora que Cristo veio e inaugurou uma nova realidade no coração. Qual é o papel da lei? Para saber então, irmãos, ou melhor, para responder essa pergunta, ele ataca duas visões erradas e afirma uma verdadeira. As duas visões erradas, ele ataca em todos esses versículos que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 13. E a visão correta, ele vai falar do versículo 14 ao versículo 25, que nós veremos no próximo mês, se Deus quiser. As duas visões equivocadas que ele ataca, irmãos, são o legalismo e o antinomianismo. Ele ataca profundamente essas duas estruturas, mostrando que essas duas abordagens, elas não entendem qual é o papel e a função da lei na vida do crente. O legalismo e o antinomianismo. Afirma então, posteriormente, que nós temos uma nova relação com a lei. Ou seja, irmãos, Paulo vai falar aqui nesse texto que nós lemos que nós não estamos numa antiga relação com a lei, nem estamos em uma não relação com a lei. Nós não estamos em uma antiga relação com a lei e nem com uma não relação com a lei. Nenhuma das duas abordagens são corretas diante do que Deus entende para com a lei do Senhor.
nem me relacionar com a lei de uma forma arcaica, que eles chamam de caduca, a caducidade da lei, e nem simplesmente dizer, não tem mais nada a ver o crente com a lei, os 10 mandamentos foram anulados, isso não tem nada a ver com o crente. Paulo vai mostrar que a posição do Evangelho é outra. E esses dois erros, legalismo e antinomianismo, são erros grosseiros e erros sérios diante do Senhor. Por isso, então, irmãos, do versículo 1 ao versículo 6, Paulo fala sobre a nossa antiga relação com a lei, tratando contra o legalismo. E então, do versículo 7 ao versículo 13 desse capítulo, Paulo fala contra a ideia de não relação com a lei, falando contra o antinomianismo. De forma que, irmãos, o Senhor quer nos ensinar que por nossa união com Cristo, o crente está livre da condenação da lei e agora, estando sujeito a Cristo, está em uma nova relação com a lei. O crente em Cristo, unido a Cristo, está longe, livre da condenação da lei. E agora, sujeito a Cristo, ele está em uma nova relação com a lei. Vejamos então, irmãos, esse primeiro momento em que Paulo fala contra o legalismo. Vejam por favor o versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Aqui começa o primeiro versículo, irmãos. Até que Paulo só havia feito, irmãos, como eu falei, afirmações pejorativas contra a lei, que podem ser resumidas nessa. A lei revela o pecado, não salvação. A lei produz ira, não graça. Toda a afirmação que Paulo falou até aqui no capítulo 6 sobre lei resume-se nisso. A lei não produz salvação, mas sim ira e condenação. Um judeu cristão, então, dentro das afirmações como do Salmo 19 e o Salmo 119, poderia ver algum problema nisso. Paulo, eu não estou entendendo. Por que você está falando desse jeito contra a lei do Senhor? Ora, o salmista no Salmo 119 não disse que a lei é boa, que ela é o prazer do crente. O Salmo 19, versículo 7, disse que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Paulo, por que você fala dessa forma tão firme, tão dura contra a lei? O problema, irmãos, que algum judeu cristão poderia ver contradição nisso que Paulo está falando. Mas o problema é que a contradição não estava em Paulo, mas a contradição estava neles. E a contradição também está muitas vezes em nós, que não entendemos corretamente o propósito de Deus em ter dado a lei ao seu povo. Enquanto, irmãos, nós não entendermos o que Cristo fez e o que somos nele, nós não entenderemos a lei e a relação do crente com ela. E caminharemos sempre por dois extremos, ou o legalismo ou o antinomianismo. Enquanto nós não entendermos a obra de Cristo em sua abrangência e o que Ele efetivamente fez por nós, nós não entenderemos a relação do crente com a lei. Nós vamos ou caminhar para o legalismo ou caminhar para o antinomianismo. Paulo, irmãos, se estende um pouco mais para explicar a afirmação que ele falou no versículo 14 do capítulo 6. Veja por favor comigo. Versículo 14 do capítulo 6, quando ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A pergunta óbvia é: em que sentido nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Nesse contexto, então, irmãos, é que ele vai falar qual é a utilidade. E aqui, irmãos, vem um princípio hermenêutico fundamental para entendermos o que Paulo está dando aqui. Toda afirmação negativa que Paulo faz, ela precisa ser contrastada com uma positiva, para nós entendermos o que Paulo está falando. Nós não estamos debaixo da lei. Se eu parar aqui apenas, eu não vou entender o que Paulo está querendo dizer. E é o que muitos fazem, cometendo um erro grosseiro. Nós não estamos debaixo da lei, mas em que sentido nós não estamos debaixo da lei? E aí, no contexto, Paulo vai afirmar com comparações o que é que ele quer dizer nós não estarmos debaixo da lei. O erro, irmãos, está exatamente em desconsiderar o contraste que Paulo tem feito em não estar debaixo da lei e estar debaixo da graça. Por que Paulo tem falado dessa forma? Agora, irmãos, então ele vai falar do aspecto positivo, esclarecendo que, com contrastes, mostrando que a lei não tem poder em si mesma para santificar, ela só mata. Assim como a obediência à lei, as obras da lei não têm poder algum para justificar o homem, ele necessita ardentemente de Cristo. Paulo está querendo mostrar que a lei também não tem poder para santificar.
Ou seja, eu preciso de Cristo e do Cristo ressurreto, do Cristo que redimiu o homem, não apenas para a minha justificação, mas também para a minha santificação. O Cristo que nos foi oferecido no Evangelho, irmãos, não é um Cristo apenas para eu iniciar a caminhada à vida eterna, é um Cristo que é o tudo que eu preciso. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. Cristo é a sabedoria, a justificação, a santificação de Deus para nós. Ele é nosso. Ele é nossa justificação. Ele é nossa santificação. Ele é nossa redenção. É Cristo. E é isso que Paulo quer enfatizar aqui, mostrando que nós não estamos debaixo da lei. Todo crente que vai se relacionar com a lei, desconsiderando a obra de Cristo e o que Cristo fez, como se na lei ele fosse encontrar o poder para obedecer e para ser santificado, ele está lidando com a lei de uma maneira legalista, com a antiga forma de lidar com a lei. Ele então diz, irmão, ele vai nos mostrar que é um grande perigo aqui que nós devemos fugir. Ele diz: vocês não sabem, no versículo 1, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. E aqui, irmãos, ele vai então mostrar isso tomando um exemplo da lei civil de Israel. E aqui é uma observação interessante, porque o contexto todo, Paulo está falando o tempo todo da lei moral. Desde o capítulo 1, irmãos, Paulo vem falando da lei moral. O tempo todo está falando da lei moral. E aqui no versículo 1 do capítulo 7, ele começa: pois falo aos que conhecem a lei. Que lei é essa que ele está se referindo? Aqui, irmãos, Paulo está se referindo à lei civil de Israel, porque ele passa a ilustrar a partir do Código de Lei Civil de Israel. E aqui é importante uma coisa, porque muitas pessoas também cometem um erro na interpretação da lei, sobre a relação do crente com a lei, porque não percebem que Paulo usa a palavra lei de diversas formas distintas, e o que define o significado daquela palavra é o contexto. Quando Paulo fala lei em Gálatas, por exemplo, ele não está se referindo à lei moral, ele está se referindo à lei cerimonial, porque ele está lidando com os judaizantes que queriam impor a lei cerimonial sobre os gentios. Está explicitamente posto ali a lei cerimonial. E aqui ele vai trazer um exemplo da lei civil de Israel. Essa divisão, irmãos, essa clássica divisão da teologia reformada, se dá por indicativos que o texto bíblico nos diz. Por exemplo, em Deuteronômio 4:10, explicitamente o Senhor faz referência aos 10 mandamentos. Eu entreguei a vocês os 10 mandamentos, fazendo separação entre aqueles 10 mandamentos e todos os demais mandamentos que ele deu a Israel. Nós temos a lei civil em Israel, por exemplo, com a ideia de juízes julgando civilmente a partir dessa lei. A lei cerimonial, com sacerdotes julgando e conduzindo o culto e as coisas dos sacrifícios conforme a lei cerimonial. São 3 leis, das quais 2 tinham propósito temporário na antiga aliança do Pacto da Graça para apontar para Cristo, mas uma está acima delas, porque ela é transcendental, ela tem um caráter eterno, porque reflete a vontade eterna do Senhor e não foi posta para ser temporal. Ela é resumida e foi entregue, escrita dos 10 mandamentos. E aqui Paulo, irmãos, vai trazer um exemplo da lei civil de Israel no tocante ao casamento. E qual é a ilustração do casamento? Versículo 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Isso aqui, irmãos, ele fala. Eu vou falar aqui aos que conhecem a lei civil de Israel. Vocês sabem uma coisa básica, uma coisa simples, Paulo fala. Se uma mulher está viva e ela se põe em relação com um outro homem que não é o seu marido, e seu marido está vivo, ela é justamente acusada pela lei de adultério. E na lei civil de Israel ela seria uma adúltera, e também na lei moral. Mas se o seu marido morre, a lei do casamento, ou seja, a lei que regulava esse pacto marital, está rompida. Ele morreu, a lei não tem poder sobre o marido e ela também está livre sobre esse laço matrimonial. Ou seja, se o seu marido morrer, uma mulher pode casar-se novamente, despreocupadamente. Ela não comete adultério, porque ela é viúva. Enquanto o marido está vivo, a lei tem poder sobre ele e sobre ela. Mas quando ele morre, a lei perde validade e ela agora está livre para contrair um novo casamento.
E aqui, irmãos, Paulo faz o pulo para o Evangelho. Versículo 4. Ele diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, irmãos, ele está falando, Calvino ele explica uma coisa interessante. Nós não devemos jamais concluir que a lei esteja de alguma forma revogada em relação aos 10 mandamentos, nos quais Deus nos ensinou o que é justo e bom à nossa vida, visto que a vontade de Deus deve prevalecer para sempre. A desobrigação aqui que Paulo se refere, Calvino diz, não é em relação à justiça que nos é ensinada na lei, e sim em relação às rígidas ordenanças da lei e da maldição procedente de suas exigências. Portanto, o que é revogado não são as normas do bom viver que a lei prescreve, mas aquela condição que é contrária à liberdade que alcançamos através de Cristo, ou seja, a exigência de uma perfeição absoluta. Paulo então faz a transposição dessa ilustração para o Evangelho e fala: irmãos, é exatamente isso a nossa nova relação com a lei. Nós estávamos unidos à lei, nós éramos servos da lei. Agora que nós morremos com Cristo, nós estamos livres dessa relação caduca com a lei, livres dessa relação antiquada, antiga da lei, para nos relacionarmos com um outro esposo. E como é que nós somos libertos dessa relação, irmãos? Nós somos libertos por meio do corpo de Cristo, como Paulo fala. É interessante, irmãos, quando ele fala assim também, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei. O tempo no grego que é utilizado aqui, irmãos, é um tempo que traz um fato consumado no passado. E nós já falamos para vocês por que Paulo usa esses tempos verbais no tocante ao que nós somos, colocando no passado. Por que Paulo fala, vocês morreram, vocês ressuscitaram? Mas Paulo, eu ainda estou aqui vivinho, como é que você fala que eu morri? Por causa da união do crente com Cristo. Vocês morreram. E aqui no grego está posto de maneira passiva. É como se fosse assim: vocês foram morridos, vocês foram mortos relativamente à lei. Essa relação foi rompida. Isso vai implicar em outra coisa, Paulo fala. Ela tem uma finalidade, esse rompimento. Nós somos nós morremos para sermos livres dessa relação condenatória da lei, por meio do corpo de Cristo, por meio da morte de Cristo. Para quê? Paulo fala, para pertencermos a Cristo. Nós já estávamos nessa relação marital, nessa antiga e indevida relação condenatória com a lei. Agora nós estamos com uma nova relação marital, uma relação de liberdade. Uma relação em que não é posta sobre mim, como a lei me colocava no pacto de obras, a exigência de perfeita obediência para ter relação com o Senhor, mas confiar naquele que obedeceu perfeitamente. Qual é então a finalidade de tudo isso, irmãos? A fim de que frutifiquemos para Deus. E aqui nessa expansãozinha, Paulo resume tudo. Nós morremos para a antiga relação com a lei, a fim de que passamos a ter uma nova relação com ela, para frutificarmos para Deus. Qual é o critério desses frutos? O que julga um fruto para Deus? Uma boa obra que agrade a Deus ou não? É a sua lei. Só que agora não é mais nessa relação condenatória e nem exigindo a perfeição, senão eu morro, mas porque eu estou em Cristo. Agora eu trabalho pelo poder de Cristo para oferecer frutos a Deus. Cristo me tirou da antiga relação da lei para uma nova relação com a lei. Eu me tornei viúvo, a igreja se tornou viúva em relação à lei para se casar com um novo marido. E não é uma viuvez para uma solteirice, né? Não é aquela viúva que ficou viúva e quer viver agora feito uma solteira. Não, é uma viúva que se casou e pertence a outro, que agora pertence a outro, para viver em obediência a esse outro. Paulo, então, irmãos, esclarece tudo isso agora no versículo 5 e 6, por favor. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte.
Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Irmãos, lembra que eu falei dos contrastes? Os contrastes que o apóstolo Paulo coloca vai nos ajudar a entender o que é que significa não estarmos debaixo da lei. Paulo está falando, vocês não estão mais debaixo da lei, vivam como você quiser. Paulo está falando, nós não estamos mais debaixo da lei em um sentido, que o sentido é condenatório, para então vivermos para a lei, ou seja, ou melhor, vivermos para frutificar para Deus, isto é, agora podermos ouvir a instrução da lei e agradarmos ao Senhor, darmos frutos para o Senhor. Aqui os contrastes são postos para esclarecer o que Paulo está querendo dizer com não estamos mais debaixo da lei. E ele começa falando assim, irmãos, vivendo segundo a carne, a lei só condenava. Qualquer homem sem Cristo que procura ter uma vida libada, uma vida moral, uma vida correta, ele está mostrando uma coisa: ele não sabe nem o que é a lei e nem o que é a obediência à lei. O homem que pensa assim, não, pelas minhas boas obras eu vou conquistar a salvação, por aquilo que eu faço de bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço as coisas que esses políticos miseráveis do nosso país fazem, então Deus vai ter que me abençoar, Deus vai ter que retribuir as minhas obras de obediência à lei. Paulo fala, isso é tolice. Isso é tolice, porque vivendo segundo a carne, a lei só mata. A nossa carne está enfraquecida pelo pecado. A lei exige perfeita obediência. Se eu obedeço 9 mandamentos e quebro um, eu sou culpado de quebrar todos. Se eu obedeço um mandamento, mas obedeço ele 99%, eu não obedeci a lei. E a Escritura é clara, irmãos, ninguém consegue obedecer a lei. Então é tolice o homem achar que em sua carne ele vai conseguir obedecer e conquistar o bom dia do Senhor. Não, as nossas obediências a nossa obediência não merece benefício da parte do Senhor, porque não há mais pacto de obras, ou melhor, esse pacto está de pé, só que quebrado, só tem agora a condenação. Paulo fala, quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. A morte. Ou seja, irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei no sentido condenatório, isto é, tendo a lei como uma juíza que exige o pagamento da pena e a satisfação da justiça, porque nós frutificávamos para a morte, e é isso que a lei vai exigir: morte, justiça. Dê-me o que é devido. Você não cumpriu o que você tinha que fazer. Enquanto, irmãos, o ensino literal da lei estiver em vigor e dominar sem qualquer conexão com o Espírito de Cristo, a consciência da carne não será refreada. Ao contrário, crescerá cada vez mais. Portanto, enquanto o homem estiver sob o jugo da lei, não obterá nada para si, senão a morte que procede do contínuo pecar. Enquanto os homens olharem para a lei e acharem, não posso cumprir. Ou então, basta eu conhecer a lei, saber os meandros da lei, saber os detalhes do que a lei exige para mim, eu conseguirei chegar lá. Morte. Esse caminho vai dar em morte. Qual o fruto que vai vir? Morte. Qual é o salário que vai ter? Morte. A lei, em uma relação legalista, só gera morte. Uma relação que despreza Cristo e a sua obra e a sua morte, e a nossa união com Ele só gera morte. Paulo, em Romanos 7, irmãos, do versículo 7 a 13, vai explicar melhor o que ele está querendo dizer aqui. Nós vamos chegar lá já já. Isso porque, irmãos, muitos interpretam errado essa expressão: não estamos debaixo da lei, mutilando o ensino bíblico. Paulo aqui está sendo enfático, irmãos. Primeiro, todo o que quer ser justificado pela obediência à lei só recebe condenação. Segundo, todo o que quer se santificar pelo poder da lei só recebe humilhação. Ou seja, fora de Cristo, a lei não tem poder para nada que seja proveitoso. Fora de Cristo, qualquer pretensa obediência moral, bondade, moralismo, não é nada.
insulto contra o Senhor. Ela só condena, irmãos. Na ausência do Espírito, a obra da lei consiste em inflamar ainda mais os nossos corações com relação ao pecado. Porque Paulo está falando, a lei, como ela não tem poder para salvar, ela só faz mostrar o pecado. Isso me envolve cada vez mais no pecado. E eu vejo que eu não consigo sair dele, porque a lei está mostrando que eu sou pecador. Não há poder para salvar. Não há poder para salvar. É por isso, irmãos, ou melhor, podemos lidar com a lei como se fosse um pacto de obras, ou como estando em um pacto de graça. E é sobre isso que Paulo está tratando. Aquele que quer viver com a lei sobre um pacto de obras, quer para a justificação, quer para a santificação, ele vai, usando o nosso nome chinês, quebrar a cara. Ele vai cair em morte. Ele vai dar com a cara na parede, porque ela não vai poder lhe ajudar. É por isso, irmãos, que Paulo enfatiza tanto, contrastando a antiga relação com a lei com a, presta atenção, novidade do Espírito. Percebe? Nós tínhamos uma antiga relação com a lei, antiga relação, agora nós temos uma novidade por meio do Espírito. Ou seja, irmãos, Paulo fala, de modo que sirvamos em novidade de Espírito e não na caducidade da lei. Cristo nos libertou, não é para nós não servirmos a Deus. Cristo nos libertou não é para nós seguirmos o nosso coração, seguirmos um amor genericamente colocado. As pessoas que pensam que o amor não é regulado pela lei do Senhor. Quando Paulo fala que a essência da lei é o amor e a essência do amor é a lei, estão uma coisa associada com a outra. Mas é para vivermos servindo a Deus em uma nova relação. Antes, irmãos, de nossa vontade ser transformada, ser conformada com a vontade de Deus, por meio da operação do Espírito Santo, não encontramos nada na lei senão externalidade. Esta é a verdade, irmãos. Ou melhor, esta é a verdade, refreia as nossas ações externas. A lei realmente pode moldar externamente algum homem ao moralismo, mas ela não chega no coração. Isto é, ela não transforma o coração. Ela só põe exigências. A lei, irmãos, é como o faraó do Egito. Os judeus, os israelitas tinham que fazer tijolos. Eles tinham que eles tinham que fazer tijolos. E então, o faraó e seus capatazes davam uma palha para eles fazerem os tijolos. Sabe o que a lei faz? A lei diz assim, você precisa procurar a palha também. Se vire. Mas me dê o padrão. Me dê o resultado final. Eu quero a mesma quantidade de tijolos. Nós servimos, irmãos, agora conforme a novidade do Espírito, um novo modo do Espírito. Veja, nós somos libertados da condenação e das exigências perfeccionistas da lei, que dizia, seja perfeito ou morra, para darmos frutos pelo Espírito. E o padrão do fruto é a vontade do Senhor, a lei do Senhor. Continuamos sendo escravos, sim, irmãos, porém agora do Senhor, desse Senhor que é manso e humilde, desse Senhor que não apenas diz, faça tijolos, mas nos dá palha, pega a nossa mão, faz com que nós moldemos o tijolo. É Ele operando em nós a obra da santificação. Não é na lei que nós encontramos força, mas em Cristo que transformou o nosso coração, em Cristo que cumpriu as exigências da lei e nos capacita a obedecer a lei diante do Senhor. Essa obediência, irmãos, nunca será perfeita enquanto nós estivermos no corpo do pecado. Nunca. Mas ela é aceitável a Deus, porque ela é feita em Cristo. Em Cristo. É por isso, irmãos, que Cristo é essencial na nossa vida. Cristo não é um feijão com arroz. Você aprende um pouco sobre Cristo no início da sua vida cristã e depois se envereia pela... Cristo é o que é mais essencial para a fé cristã. Isso explica então, irmãos, quando nós entendemos o que Paulo está falando aqui, isso explica a causa de muitos de nós em nossos fracassos na luta contra o pecado. Por isso, crente, dentro de tudo que nós vamos até aqui nesse primeiro momento contra o legalismo, como você, crente, tem se relacionado com a lei? A lei, irmãos, é um incapaz freio de justiça. Ela não tem poder para frear. O freio da lei, irmãos, não segura o coração no tocante da santificação. A lei é incapaz de santificar o homem. É um freio
como que um freio sem óleo de freio e como sem alguém para pisar. Não serve de nada, só para matar. É isso que a lei é. As proibições da lei, irmãos, não têm poder de efeito para subjugar a carne e nos impedir de quebrá-la. Esse poder não está na lei. O Evangelho, irmãos, é o óleo desse freio e o pé que pisa o freio. Veja, eu não desprezo o freio. Eu não simplesmente arranco o freio e digo, não serve, joga fora. Mas eu coloco óleo no freio, eu piso o freio, e aquele que faz isso é a obra de Cristo, é o Evangelho. Na lei, ela não tem poder para me santificar. O pecador, irmãos, não precisa, o pecador não precisa de mais lei, precisa de mais Evangelho. É claro, irmãos, que a instrução da lei é necessária e é fundamental aqui, mas se houver apenas a instrução da lei, de nada servirá para a santificação, porque ele não precisa de mais lei, ele precisa de mais Evangelho, de Cristo que o capacite e o habilite a obedecer de maneira agradável ao Senhor. Em Cristo, irmãos, nós temos uma nova relação com a lei, não na caducidade do pacto de obras, mas na vida do pacto da graça. Entretanto, muitos de nós, irmãos, nos relacionamos com a lei de maneira errada. É por isso, irmãos, que não é incomum nós depararmos com a seguinte situação: eu sei o que é correto, mas eu não faço o que é correto. Você já deparou com isso no seu coração? Eu sei tanto o que a palavra de Deus diz sobre tal coisa, mas todas as vezes que eu sou tentado, eu caio. Mas eu não conheço a lei. Mas não é suficiente conhecer a lei. Eu saber a verdade não é suficiente para viver a verdade. Isso, irmãos, está explicado aqui. Porque quando nós lidamos com a lei dessa forma, basta eu conhecer a lei e então eu vou ter uma vida santa, ou eu que paro conhecer a lei com a santidade, eu vou fracassar. Porque eu estou lidando com a lei de maneira legalista. A evidência disso, irmãos, a evidência disso é que muitos de nós buscamos obedecer a lei pela lei. Buscamos força na lei. Entristecemos-nos mais pelo nosso pecado do que nos alegramos mais com a graça de Cristo que nos perdoa o pecado. Como é comum encontrar isso, irmãos? Pessoas desesperadas em seu pecado e só conseguem ver pecado e você fala, mas a graça de Cristo, a graça de Cristo que nos tira disso. Esse tipo de postura, esse movimento do nosso coração, que consegue ver apenas o nosso pecado e não a graça de Cristo que nos tira desse pecado, é uma grande evidência, irmãos, de que nós não estamos lidando com a lei da maneira correta. A evidência disso também, irmãos, são as frustrações que nós temos contra o pecado. Nós somos pisados e massacrados vez após vez. Nós sabemos a verdade da lei, mas nós não vivemos a verdade da lei. Ou ainda, nós consideramos o nosso pecado sempre menos grave do que o pecado do outro. Isso aqui é outra evidência de que nós não estamos lidando com a lei da maneira evangélica, mas de maneira legalista. Eu sempre vejo o pecado do outro de maneira muito mais grave do que o meu próprio pecado. A maneira evangélica de lidar com a lei, irmãos, sempre vai dizer conforme o apóstolo Paulo fala: Cristo Jesus morreu para salvar pecadores, dos quais eu sou pior. Eu sou maior. Eu sou maior. Por isso, irmãos, muitas vezes agimos como ainda estando debaixo da lei e não debaixo de Cristo, como se ela nos condenasse ou como se ela tivesse poder para nos santificar. Agora você que está sem Cristo, você que ainda não creu em Cristo, você está debaixo de condenação. Não importa a sua moralidade, não importa o quão bom você pensa que você é, o homem que está sem Cristo está sob a antiga relação condenatória da lei. Mas eu faço boas obras, volto a falar. Qualquer ingenuidade de pensar que a obediência que eu faço à lei vai me considerar bom diante de Deus é tolice, porque a lei exige perfeição. Se você não obedece perfeitamente à lei, você está condenado. Não há escapatória. Paulo gastou 3 capítulos e o quarto fala sobre a justificação pela fé, para deixar claro, não há escapatória.
O homem que acha que por suas próprias obras pode cumprir a lei e satisfazer as obras da lei é como uma criança na praia que pega um baldezinho, vai até o mar, coloca água e volta para o pai dizendo: papai, coloquei todo o mar dentro desse balde. O homem que pensa que pela sua obediência fraca ele está cumprindo a lei é como essa criança, tolo, bobo, que acha que está colocando todo o mar em um pequeno balde. Eu já vi alertado a igreja antes, irmãos, e alerto também a você que não crê em Cristo. Satanás não é inimigo da moralidade. Satanás não é inimigo da moralidade. Ele é inimigo de Cristo. E ele usará até a moralidade para afastar os homens de Cristo. Quando o homem pensa: mas eu sou bom, eu não sou como aquele ladrão, eu não sou como aquele assassino, eu não sou como aquele, veja a minha moral. Eu não preciso de Cristo. Satanás ele vai usar até a moralidade para afastar os homens de Cristo. Por isso, irmãos, Paulo, ou melhor, querido, você que não tem Cristo, Paulo está tentando te mostrar que sem Cristo, sua pretensa obediência à lei de Deus, eu digo pretensa porque na sua carne você não pode obedecer, não serve de nada para a justificação ou para a santificação. Ela só condena, pisa, humilha e mata. Então, irmãos, depois que o apóstolo Paulo bate de frente com esse antigo modo de se relacionar com a lei, chamado legalismo, agora ele bate de frente com outro erro. Alguém poderia pensar: legal, Paulo, então eu entendi o que você está falando, né? Nós não temos mais nenhuma relação com a lei, então a lei é pecado, a lei é algo ruim, nós devemos jogá-la para longe, desprezá-la totalmente, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Não é isso, Paulo? Paulo responde assim: você está louco? Você está louco? De maneira nenhuma. Por favor, veja o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Veja, irmãos, para evitar então uma visão equivocada da lei e da relação do crente com a lei, Paulo fala a partir agora do versículo 7 ao 12, para mostrar que nós não fomos libertos da lei para vivermos como quisermos, ou que os padrões morais do Senhor agora são invalidados para o povo de Deus. Ou a lei reflete a vontade eterna, moral do Senhor, ou ela não reflete. E Paulo não está discutindo isso. Para Paulo, ela reflete a mesma lei moral que estava para Adão, estava para Abraão, estava para Jacó, estava para Isaac, estava para Moisés, estava para Davi, estava para Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei, está para Paulo. É o padrão moral do Senhor. Não é relativismo, é absoluto. Não muda conforme as eras, é o mesmo desde a criação do mundo. Paulo não está discutindo isso. Paulo está falando exatamente contra esse tipo que vai reagir dessa forma. Os que defendem isso, irmãos, né, que nós não precisamos mais da lei, ou que os padrões morais do Senhor não são mais válidos para o povo, são chamados de antinomianos. E aqui nós temos pelo menos dois, que são os libertinos e os que desprezam os 10 mandamentos. São dois tipos de antinomianismo. Os libertinos que dizem: vamos viver, vamos largar, não precisa de obediência. E não é difícil encontrar isso não, irmãos. Pessoas que ao menor padrão moral da palavra de Deus já atacam logo: isso é farisaísmo, isso é legalismo, isso é cultural. E começa com esse tipo de discurso para viver de maneira libertina. Igrejas inteiras, irmãos, estão tomadas com a libertinagem. Jovens cujos pastores ensinam que não há problema ter relação sexual. Jovens que escutam, irmãos, coisas terríveis por causa do negócio chamado antinomianismo, libertinagem. Mas também há aqueles que defendem sim uma obediência à santidade, mas dizem: não tem mais a ver com os 10 mandamentos, desprezam o padrão moral do Senhor. Essa visão equivocada, irmãos, chamada de antinomianismo, existe em alguns grupos que estão aqui no Brasil, né? Os dispensacionalistas, qualquer que seja a visão deles, a teologia da Nova Aliança, e tem pregador bom, conhecido aí, que defende isso, e muitas pessoas não sabem, alguns luteranos e os arminianos.
Mas uma leitura holística, irmão, da Escritura, do que Paulo está falando, vai nos evitar também fugir, cair nesse erro. Quando nós entendemos o que Paulo está falando, desde o capítulo 5, da relação do pacto de obras e pacto da graça, do que nós temos em Cristo e o que nós temos fora de Cristo, nós percebemos que o que Paulo está nos ensinando não é um desprezo ao padrão moral do Senhor, nem uma substituição, mas é aquilo que nos era incapaz, agora foi substituído. Eu agora posso obedecer. Então ele começa a responder uma pergunta. Paulo, você falou que a lei mata. A lei, quando vivia segundo a carne, ressaltava o pecado. Ele falou isso no versículo 5. Então quer dizer que a lei é pecado? Aí Paulo vai e faz de maneira nenhuma. E diversas vezes Paulo já respondeu dessa forma. Lembra, irmãos, aqui em Romanos? De maneira nenhuma. Você está louco? Não é dessa forma que você está pensando. Novamente, irmãos, Paulo vai explicar o porquê disso. Por que a lei não é pecado? Por que ela não é uma coisa monstruosa, nem uma coisa ruim que você tem que estar longe de você? Ele dá três motivos aqui. Primeiro, um dos propósitos da lei. Segundo, quem realmente usa a lei para matar. E terceiro, a essência e a natureza da lei. São três motivos que ele vai dizer contra o antinomianismo. Ou seja, embora nós não devamos estar na antiga relação com a lei, isso não quer dizer que nós não temos nenhuma relação com a lei. Isso não quer dizer que as relações estão rompidas por causa de três coisas. Um dos propósitos da lei, quem realmente está usando a lei para matar, e depois a natureza da própria lei. Quando ele vai falar sobre o propósito da lei, veja o versículo 7, por favor, irmãos. A metade dele. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Qual é o primeiro argumento de Paulo, irmãos? Um dos propósitos da lei é exatamente tornar o pecado conhecido. Como é que eu posso falar que a lei é pecado? Como que eu posso falar que a lei é uma coisa má? Se um dos propósitos da lei, Paulo fala, é exatamente avultar, é mostrar que há pecado ali. Como que tem como propósito, irmãos, mostrar o pecado ser pecado? Paulo está falando. Paulo já havia falado que um dos propósitos da lei é esse, irmãos. Veja, por favor, o versículo 20 do capítulo 3, por favor. Paulo falou: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, pelo propósito da lei, dentre os quais é manifestar o pecado, ela não pode ser considerada pecado. Isso aqui é o que nós chamamos, irmãos, que os reformadores chamaram de uso evangélico da lei. É o que eles chamam de primeiro uso da lei. Qual é o primeiro uso da lei? Para que Deus deu a lei? Um dos primeiros usos é para mostrar que todo homem é pecador, para mostrar que todo homem necessita de Cristo. Quando eu me deparo com os 10 mandamentos, por exemplo, o jovem rico chegou para o Senhor e falou: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor falou exatamente o que estava em vigor no pacto de obras: vá, obedeça aos mandamentos, cumpra perfeitamente a lei, e você será salvo. Ah, Senhor, isso eu tenho cumprido perfeitamente desde a minha juventude. Ah, é? Tá bom. Aí ele falou, né? Não matarás, não adulterarás, falou todos os mandamentos, os 6 últimos mandamentos. E ele: Senhor, eu tenho obedecido isso perfeitamente. Pois tá bom, falta aqui uma coisa: vá, venda tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. E o texto termina assim: e o jovem saiu por demais triste. Ele pensava que obedecia perfeitamente a lei, mas ele não obedecia perfeitamente a lei. Ele não obedeceu o primeiro mandamento. A riqueza era o seu Deus. Ele não estava disposto a dar as suas riquezas, abrir mão dela para seguir a Cristo. Para isso que a lei serve, irmãos. Para deixar claro, nós não cumprimos o padrão do Senhor. Não há ninguém que o faça, ninguém que faça o bem, o apóstolo Paulo falou. Pois a lei de Deus é usada para mostrar que não é pecador, que necessita da justiça de Cristo. A lei, irmãos, ela faz assim: a lei, ela aponta para onde você tem que ir, ela corta suas pernas porque você não vai chegar lá, e fala: vá, chegue lá. Mas ela cortou as nossas pernas. Para quê?
para falar assim: você precisa de Cristo. Você não consegue chegar lá. O pecado não tirou a sua perna. Eu tive que cortar porque você é pecador. Mas você tem que chegar lá. Mas você não vai chegar pelas suas forças. Então a lei aponta para Cristo. É o que os reformadores chamaram de primeiro uso da lei, o uso evangélico da lei. O propósito dela, então, irmãos, é mostrar o pecado. Por isso ela não pode ser considerada pecado. Mas por que então, irmãos? Mas porque ela faz o que faz ao ponto de você, Paulo, dizer que nós não estamos debaixo da lei. E então ele vai e responde com a segunda razão. Veja, por favor, versículo 8. Versículo 8 do capítulo 7. Mas o pecado, tomando a ocasião pela lei, pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Mas o pecado, de novo, irmãos, ele aparece aqui. Lá vem ele de novo, irmãos. Essa coisa detestável, o pecado. Quanto mais nós nos deparamos com quem Deus é, irmãos, e nós vimos a realidade do pecado no nosso coração, mas nós entendemos por que Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Mas o pecado, o apóstolo Paulo fala, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Ou seja, o que Paulo está falando, irmãos? A culpa não é da lei. Não pense que a culpa é da lei, não pense que a lei é pecado. A culpa é do pecado, que tomou a lei por ocasião para nos matar. Colocar a culpa na lei, irmãos, e achar que ela é má, que é uma coisa que nós temos que nos livrar dela o mais rápido possível, é a mesma coisa de um ladrão que roubou, foi preso e sai na cadeia. Eu estou aqui porque a lei é má. Ele roubou, mas ele está colocando a culpa na lei. É a mesma coisa. Paulo está falando, a lei não é pecado. Quem trouxe a morte por meio da lei foi o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E qual o critério desse pagamento? Porque nós não cumprimos a lei. Paulo está falando. O porquê disso, irmãos, ele fala aqui no versículo 8 ainda, por favor, veja de novo. Sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aqui, irmãos, Paulo está falando sobre o conhecimento que o pecador tem da lei e o conhecimento de um pecador que não tem a lei. O pecador que não tem a lei, ele pensa que está tudo bem com ele. Um pecador que não conhece realmente a lei do Senhor, ele pensa que ele é o top da santidade. Ele só volta a não pisar no chão. Mas um pecador que tem o conhecimento correto da lei, ele se humilha com o pó. Ele se humilha com o rosto no pó, nas cinzas. É isso que Paulo está falando. O pecado, ele aproveitou da lei para matar e para se reviver. A lei descobriu em mim toda a minha consciência, Paulo está falando. Enquanto se mantinha oculta, nem parecia existir. Mas quando a lei foi entregue, quando eu tomei conhecimento da lei, ele reviveu. Ele mostrou que estava lá, escondido, operando em mim, e eu estava pensando que estava tudo bem, que eu estava vivo, mas na verdade eu estou morto. Irmãos, é exatamente essa a relação de todo homem que está sem Cristo e que se entrega a Cristo. Antes de Cristo, ele pensava que estava tudo bem com ele. Ele pensava que estava vivo. Quando ele conhece a Cristo, ele entende as palavras do apóstolo Paulo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais costumávamos andar, seguindo o curso desse mundo, a ordem do espírito da potestade do ar. E como os outros, éramos merecedores de ira. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se nós pudéssemos parafrasear, e aqui eu uso uma paráfrase de Calvino, ele diz: quando eu pecava, desvencilhando-me do conhecimento da lei, meu pecado que eu deixava de perceber era tão próprio para me embalar e me fazer dormir, que até parecia estar quase morto. Em contrapartida, uma vez que não me considerava um pecador, vivia satisfeito comigo mesmo, supondo estar bem vivo. A morte do pecado é a vida do homem. Em contrapartida, a vida do pecado é a morte do homem. A morte do pecado é a vida do homem. Quando o pecado está ali escondido, desconhecido, ele pensa: eu estou vivo, está tudo bem.
Mas quando a lei é entregue e ela avulta e ele passa a conhecer o seu coração, é como se a lei do pecado que parecia estar morto está vivo e então mata aquele homem. O propósito da lei, então, irmãos, veja o versículo 10, Paulo fala: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. O que ele está falando aqui ainda, irmão, nesse segundo ponto, nessa segunda resposta dele? Aqui Paulo faz referência ao pacto de obras lá no Éden, quando Deus entrou em pacto com Adão e prometeu recompensar a sua obediência. Veja, irmãos, perceba uma coisa, novamente a tolice de alguém achar que pode obter alguma coisa de Deus pelas suas obras. Deus deve ser obedecido porque todos os homens são criaturas dele. Nenhum homem, presta atenção, nenhum homem pode achar que se ele obedecer a Deus, ele vai conseguir alguma coisa, porque todos têm que obedecer a Deus por criação. Sabe quando jovem, né? Ou os pais, os adultos aqui na época da sua escola, quando você chegar assim: pai, tirei um 10. Aqueles pais bem, né? Fez mais sua obrigação. Fez mais sua obrigação. Eu estou pagando escola para isso. O que você vê para mim? Tirei um 10. É exatamente isso. Deus nos criou e por relação de criação nós devemos obedecer a Ele. O homem que acha que pela sua obediência pode dizer assim: Deus, obedeci o que o Senhor mandou, faz mais que sua obrigação. E por que então, irmãos, há uma relação de retribuição com a lei do pacto de obras? Porque Deus prometeu recompensar a obediência de Adão. Se você comer, você vai morrer. Se você não comer, você vai viver. Eu estou prometendo recompensar a sua obediência. Aí é diferente. Se eu baixo para você e falar assim: filho, se você tirar um 10, eu lhe dou. Eu ia falar videogame, mas hoje em dia, né? Eu lhe dou um carro. Se você tirar um 10, eu lhe dou um carro. Aí você pode chegar para o seu pai e falar assim: pai, tirei o 10. Ele prometeu que ele dá um carro. Então você vai ter um carro. É exatamente isso a relação da lei com o pacto de obras. Paulo está falando: a lei foi dada para me dar vida. Ou seja, quando Deus deu a lei para Adão, foi para que ele, obedecendo a lei, ele recebesse a vida. Mas ele quebrou o pacto. Logo, essa promessa não prevalece mais. Só prevalece a condenação da quebra do pacto de obras. E é por isso que Paulo fala: o que me foi dado para ser vida, agora é morte. Nesse pacto, irmãos, ele estabeleceu uma lei. O propósito dela foi sim dar vida pela obediência. Mas o pecado vindo à existência tornou em morte o que foi dado para dar vida. E o último argumento dele então, irmãos, contra o antinomianismo, o desprezo da lei. Primeiro, a lei não é pecado porque ela torna o pecado conhecido. Segundo, a lei não é pecado porque o fato da morte não está nela, mas no pecado que usa ela para matar. E por último, a própria natureza e a essência da lei. Paulo fala no versículo 11. Por favor. Perdão, versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Veja que Paulo está falando da lei, irmãos. Como que a natureza é tão ruim assim? Se Paulo está dizendo: o problema não está na lei, o pecado está em nós. Ou melhor, o problema não está na lei, o problema está em nós. A lei não é pecado, nós é que somos pecadores. O problema não está na lei, mas é nós que fomos enfraquecidos pelo pecado e a nossa carne não tem nenhuma capacidade de satisfazer a Deus. Paulo fala: a lei não é má e nem pecado, porque a natureza dela é santa, boa, justa e pura. Abra, por favor, irmão, Salmo 19, 7, por favor. Salmo 19, 7. Meus irmãos, Paulo está mostrando que na nova aliança do pacto da graça, a natureza da lei continua a mesma. Na antiga aliança ela diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Leia o Salmo 19 e você vai ver o quão gloriosa é o padrão do Senhor em sua lei. Por que são esses atributos da lei moral, irmãos? Porque a lei é a declaração da vontade santa do Senhor e nesse sentido é o reflexo do seu ser. E novamente, irmãos, ele termina então o seu argumento, por favor, versículo 13, dizendo: acaso o que é bom se tornou em morte? De modo nenhum. Então ele resume: pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa,
causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Ele fecha então o argumento dizendo: você que é antinomiano, que acha que tem que desprezar os 10 mandamentos que está resolvido, não é isso que o Evangelho está ensinando. Você não resolve o problema. Irmãos, eu já convivi com irmãos dispensacionalistas que eu amo muito, e tem um padrão comum nesses. Eles desprezam os 10 mandamentos, mas eles trazem uma série de leizinhas que eles criam, dizendo que são extremamente legalistas com as leis que eles criam. Sabe por quê? Porque a face, o legalismo e o antinomianismo são duas faces de uma mesma moeda. Os dois não entendem o que é a graça de Deus em Cristo. Paulo está mostrando isso. Nem a antiga relação com a lei e nem o desprezo da relação com a lei, mas uma nova relação com a lei que Paulo vai falar a partir do versículo 14. Sintetizando então, irmãos, antes da nossa, como esse texto nos orienta a vivermos, o nosso Catecismo Maior, a pergunta 97, diz: de que utilidade especial a lei moral tem aos regenerados? A resposta é: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral, como um pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela. E aqui o Catecismo cita Romanos 6 e Romanos 7. Contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, ela é de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformar-se a essa lei como regra de obediência. É o padrão, é o referencial de obediência. Ela ensina como mestre e como mestra aos crentes, mas nela não há poder, e nós não somos